Fala aluno, fala aluna, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência à resolução do vestibular da UES 2019.1, a prova da segunda fase, com a resolução de mais 5 questões, da questão 6 à questão 10. Para que a gente possa dar início à resolução das questões de hoje, assine a lista de frequência, se inscreve no nosso canal, marcando o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não deixe de curtir as 2 dicas de vídeos que deixaremos ao final da resolução dessas questões, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a resolução da primeira questão, que é a questão 6 desse vestibular, cujo assunto é movimentos ondulatórios, mais precisamente MHS. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere uma massa M acoplada a uma mola de constante elástica K. Assuma que essa massa oscila harmonicamente com a frequência angular. Vamos lá então separar os dados fornecidos por essa questão. A primeira coisa informada por esta questão foi a frequência de oscilação desta mola, representado pela letra ômega, calculado pela expressão raiz de K sobre M. Nesse sistema, a posição da massa é dada por x, que nós denominamos de elongação do MHS, calculada por a amplitude, multiplicada pelo seno de ômega, a velocidade angular ou a frequência de oscilação do MHS, multiplicado pelo instante em que nós queremos calcular a posição. E sua velocidade, v, é dada por ômega a cosseno do mesmo ômega t. Bom, a energia mecânica desse sistema é dada por... Veja que é uma característica dos sistemas MHS que nós tenhamos uma energia mecânica constante, havendo apenas uma transformação entre a energia cinética e a energia potencial elástica. Para que você possa entender a situação que nós temos, acompanhe aí o esboço que representa a situação mencionada na questão. Veja que nós temos, por meio desse desenho, um bloco preso à parede por meio de uma mola, e a partir do momento em que nós deslocarmos o bloco desta posição de equilíbrio e abandonarmos, vai passar a desenvolver um movimento harmônico simples. Ele vai estar, então, oscilando em torno deste ponto de equilíbrio. Para que a gente possa analisar o seu movimento oscilatório, vamos projetar este movimento no eixo horizontal, no eixo X, que será representado por essa figura. Veja que esse eixo vai representar a projeção do movimento oscilatório que este bloco vai fazer em torno desta posição de equilíbrio, que nós representaremos no eixo do MHS como sendo a posição 0 e os pontos de deformação máxima na mola, tanto de distensão como de compressão, representado pelo que nós chamaremos de amplitude. Para o lado positivo, será representado pela letra A, para o lado negativo, representado pela letra -A. Veja que quando o bloco atinge esses pontos de deformação máxima, nós podemos garantir que neste momento o bloco irá parar, justamente porque são os pontos em que ocorre a inversão do sentido do movimento. No trecho em que ele está se afastando do ponto de equilíbrio, chegando à deformação máxima, ele para poder inverter o sentido do movimento e retornar. A mesma coisa na compressão. Quando ele passa do ponto de equilíbrio, se aproximando do ponto de compressão máxima, ele para poder retornar ao seu ponto de equilíbrio e assim ele mantém o seu movimento oscilatório. Já que a energia mecânica é constante em todo o sistema, pegando então este ponto de deformação máxima, em que a energia cinética é 0 e a energia potencial elástica é calculada pela relação Kx² sobre 2, nós teremos, portanto, que a energia mecânica neste e nos demais pontos será calculada pela energia cinética, que é 0, mais a energia potencial elástica neste ponto, que será K, vezes a deformação no ponto de elongação máxima, A² sobre 2. Somando, portanto, esses dois valores, nós teremos que a energia mecânica será dada por K, A² dividido por 2, nos dando como resposta para essa questão o item A. Fique agora com a questão de número 7. A questão de número 7 do vestibular da UES 2019.1, a prova da segunda fase,
trata sobre o assunto eletricidade, mais precisamente resistores elétricos. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere um resistor em forma de cilindro, cujas extremidades planas são conectadas eletricamente a uma bateria. Suponha que seja constituído um novo resistor, com o mesmo material do primeiro, sendo com o dobro do comprimento e o triplo da área da base cilíndrica. Para que você possa acompanhar a resolução dessa questão, nós vamos representar por meio de um desenho as duas situações propostas pelo enunciado. O desenho é o seguinte. Veja então que nós podemos determinar que o comprimento do primeiro resistor vai ser representado pela letra L e a área da base do primeiro resistor vai ser representado pela letra A, para que a gente possa, sim, ao segundo resistor, determinar que o seu comprimento sendo o dobro do primeiro, nós representaremos pela expressão 2L e a área da sua base sendo o triplo da do primeiro, representar pela expressão 3A. É muito importante que o aluno lembre que a resistência elétrica ela é dada pelas características do resistor, tanto pelo seu material, representado pelo símbolo ρ, que indica o que nós chamamos de resistividade elétrica do material, multiplicado pelo comprimento do fio, que gera a resistência, dividido pela área da sua secção transversal. Sendo assim, nós encontramos que a resistência 1 vai ser dada pela sua resistividade, multiplicada pelo seu comprimento, dividido pela área da secção transversal, enquanto que a resistência 2, já que é feita do mesmo material, é a mesma resistividade, com o dobro do comprimento, 2L, dividido pelo triplo da sua área. Veja que a questão quer que a gente ache a razão entre a nova resistência e a primeira. Então ela quer que a gente determine o valor de R2 sobre R1. Sabendo que R2 é representado por essa expressão, ρ, 2L dividido por 3A, e que a resistência anterior é representada pela expressão ρ, L sobre A, nós podemos simplificar as letras que se repetem. O ρ do numerador é o mesmo do denominador, o L do numerador é o mesmo do denominador e o A do numerador é o mesmo do denominador, sobrando, portanto, para a razão R2 sobre R1, a fração 2/3, que nos dá como resposta para a questão de número 7 o item C. Acompanhe agora a resolução da oitava questão. Vamos agora para a oitava questão, que trata do assunto mecânica, mais precisamente quantidade de movimento, também conhecido como momento linear. Acompanhe a leitura do enunciado. Considere um vagão com uma carga líquida que é puxado por uma locomotiva em uma via reta horizontal. Despreze os atritos e considere que a força aplicada pela locomotiva ao vagão seja constante. Então, o primeiro dado fornecido pela questão indica que a força aplicada pela locomotiva no vagão é constante. Sendo constante, nós podemos concluir que ela possui módulo, direção e sentido invariáveis. Continuando a leitura. Caso haja um vazamento dessa carga, o momento linear, também chamado de quantidade de movimento, do conjunto formado pelo vagão e a carga no seu interior, aí vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que a quantidade de movimento, também chamado de momento linear, é calculado pela massa do corpo vezes a velocidade na qual ele é submetido. Veja que nós não podemos afirmar nada sobre o que foi informado na questão a respeito da velocidade. Porém, a massa do corpo, já que há um vazamento, está diminuindo, provocando assim uma variação da quantidade de movimento. Outra coisa que nós temos que lembrar é que quando há um impulso total realizado sobre um corpo, o mesmo provoca a variação da quantidade de movimento dele.
Sabendo que este impulso total é calculado pela resultante das forças que atuam sobre o corpo, vezes o tempo de atuação dessa força, sabendo que há uma força aplicada pela locomotiva no vagão, há, portanto, um impulso aplicado, gerando assim uma variação da quantidade de movimento. Veja então que dois fatores estão provocando essa mudança, tanto a redução de massa, como também a ação da força resultante sobre o corpo. Lendo as opções que a questão nos forneceu, ele fala, no item A, varia somente pela aplicação da força. Não. Há uma variação da quantidade de movimento devido à aplicação da força, mas esse não é o único fator. Então, o item A é um item falso. Item B, varia pela aplicação da força e pela variação da massa. Correto. Como nós vimos, a variação da quantidade de movimento ocorre tanto devido à força que se mantém constante durante o movimento da locomotiva, como também o vazamento provocando a redução da massa, que faz com que a quantidade de movimento também varie. Portanto, nós temos como resposta para a questão 8, o item B. Acompanhe a resolução da nona questão. A nona e penúltima questão que nós resolveremos hoje é uma questão que trata de gravitação. Mas podemos considerar que o assunto gravitação ele funciona mais como um pano de fundo, ou seja, a questão está querendo saber mais a respeito das unidades da grandeza envolvida na gravitação do que a gravitação propriamente dita. Então podemos dizer que esta questão trata de gravitação universal, mas o assunto mesmo seria a análise dimensional. Vamos lá então ler o enunciado da questão. Pela lei da gravitação universal, a Terra e a Lua são atraídas por uma força dada por. O aluno, quando estuda gravitação universal, sabe que a força gravitacional é calculada por uma constante, representada pela letra G, multiplicada pelas duas massas envolvidas na interação, dividido pela distância entre os seus centros de gravidade ao quadrado. Portanto, da forma com que foi informado o valor da força entre a Terra e a Lua, nós podemos concluir que, se esta força é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, Mzinho sobre D ao quadrado, tendo as mesmas letras no outro membro, G, Mzinho sobre D ao quadrado, nós podemos então simplificar todas essas letras por todas essas letras e concluir que o valor fornecido pelo enunciado corresponde à constante da gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. Porém, esta informação não nos deu as unidades envolvidas para essa grandeza. Continuando a leitura, onde Mzão e Mzinho são as massas da Terra e da Lua, respectivamente, e D é a distância entre os centros de gravidade dos dois corpos celestes. A unidade medida da constante 6,67 vezes 10 a menos 11 é. Veja que ele não precisava nem ter fornecido esse valor para pedir a unidade da constante gravitacional. Fazendo então a análise dimensional, nós teremos que a unidade da força será dada pela unidade da constante gravitacional, multiplicado pela unidade da massa, multiplicado pela unidade da outra massa, dividido pela unidade da distância ao quadrado. Como nós queremos a unidade da constante gravitacional, nós vamos isolá-la, a unidade da constante gravitacional, passando todos os fatores que se encontram no mesmo membro que a constante para o outro membro, ficando, portanto, a unidade da força gravitacional multiplicado pela unidade da distância ao quadrado, dividido pelo produto da primeira massa, a massa maior, e a segunda massa, a massa menor. Utilizando, por mais que a questão não tenha informado, as unidades do Sistema Internacional de Unidades, esta foi uma falha da questão, nós temos que para a força a unidade utilizada é o Newton, para a distância a unidade utilizada é o metro, que ao quadrado nos dá 1 metro quadrado, dividido pelo produto entre as massas, que é o quilograma vezes quilograma ao quadrado, nos dando assim a resposta para a nona questão, onde se encontra no item D. Acompanhe agora a resolução da última questão desse vídeo, a 10ª questão. A 10ª e última questão que nós resolveremos nesse vídeo trata do assunto potência elétrica. Acompanhe a leitura do enunciado. Duas lâmpadas incandescentes são praticamente iguais,
exceto pelo filamento de uma, que é mais espesso que o da outra. Se ligadas à rede elétrica, ele pergunta nas opções qual terá o maior brilho. Veja que o brilho é indicado pela potência da lâmpada, que o mesmo é calculado pela tensão a qual ela está ligada ao quadrado, dividido pela sua resistência. O que é que nós podemos concluir então? Que quanto maior a resistência da lâmpada, menos potência ela terá, portanto menos brilho. Quanto menor a resistência dessa lâmpada, mais potência ela dissipará, portanto mais brilho. Dessa forma, como a resistência de uma lâmpada vai depender de suas características, ou seja, essa resistência é calculada pelo material de que ela é feito, representado pelo coeficiente de resistividade elétrica, o ρ, multiplicado pelo seu comprimento, dividido pela sua área. Veja que no enunciado ele afirmou que as duas lâmpadas são praticamente iguais, mudando apenas a espessura. Portanto, que aquela lâmpada que tiver uma maior espessura terá uma menor resistência, tendo uma menor resistência, dissipará uma maior potência, portanto, brilhará mais. Já aquela que possuir uma menor espessura, for mais fininha, terá uma maior resistência e, tendo uma maior resistência, dissipará uma menor potência, portanto, brilhará menos. Vamos ver então as opções da questão. O item A afirma que a lâmpada com filamento de menor espessura, maior resistência, menor potência. Brilhará mais? Errado, brilhará menos. Então o item A está falso. Item B. As duas lâmpadas terão o mesmo brilho? Não. Veja que como elas têm espessuras diferentes, terão resistências diferentes, dissiparão potências diferentes. Portanto, terão brilhos diferentes. O item B também está errado. Item C. A lâmpada com filamento de maior espessura terá maior brilho. A que tem maior espessura tem menor resistência. Tendo menor resistência, dissipa mais potência, tem mais brilho. Portanto, a resposta para essa questão é o item C. Espero que tenham gostado da resolução desse bloco de questões do vestibular da UES 2019.1, questões da segunda fase. Caso tenha gostado, deixe nos comentários o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Conheça o nosso aplicativo que está disponível para sistemas Android na Play Store. Nos siga nas redes sociais e acompanhe a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.